baseada no livro de 2 Crônicas. E este livro é um livro muito especial e eu quero convidar você a não perder nem sequer uma única mensagem baseada em 2 Crônicas. Nós começaremos no capítulo 12, com Roboão, e, se Deus assim permitir, prosseguiremos. Este livro é um livro de grandes lições espirituais, lições da maior importância, que lamentavelmente são negligenciadas pelo povo de Deus. Este livro fala para nós sobre as bênçãos que levam muitos à infidelidade. O que, pastor? Bênçãos que levam à infidelidade? Lamentavelmente, sim. Muita gente, quando é abençoada, ricamente abençoada por Deus, ao invés das bênçãos de Deus em suas vidas gerarem temor, tremor e, acima de tudo, gratidão e fidelidade, acabam produzindo para os imaturos, para os que não cresceram e não amadureceram na fé, acabam se tornando estopim e causa para infidelidades. Vou dar um exemplo. Eu lembro de um casal bem simples, bem modesto, eram fiéis ao Senhor nos cultos de adoração, nos ministérios, fidelidade. Esse casal foi prosperando, trabalhando, crescendo, ambos, cada um na sua área. E eles começaram a colher muitas bênçãos de Deus. E o que aconteceu com todas as bênçãos? Elas geraram fidelidade e gratidão? Não. Elas geraram naqueles dois corações, infelizmente e justamente o contrário. Compraram casa de veraneio, começaram então a estar todos os finais de semana curtindo os seus bens, os seus recursos. Os seus filhos não foram mais encaminhados para a adoração, estudo da palavra, para se entrosarem na comunhão do corpo de Cristo, e aquela família se desviou. Um dos filhos enveredou pelas drogas, o outro não quis mais saber de Deus, e aquele casal, quando retornou com o casamento quase falido, perderam os filhos. Por quê? Porque começaram bem e terminaram mal. As bênçãos de Deus, elas levaram aquele casal à infidelidade, à insubmissão. O livro de Crônicas nos ensinará, e nós veremos no decorrer das lives que faremos com a permissão de Deus, é que há uma relação estreita, íntima e profunda entre fidelidade e as bênçãos de Deus, mas também entre a infidelidade e os justos juízos de Deus. Por isso o livro de Crônicas é de grande relevância para todos nós. Ele foi escrito depois do exílio. Acredita-se que Esdras foi o autor, embora não haja unanimidade para asseverar a autoria destes dois livros, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Mas uma coisa é certa, este livro foi escrito depois do exílio, quase 70 anos do exílio, do primeiro rei e o estabelecimento na terra até o exílio, 450 anos se passaram, 4 séculos e meio. Os profetas insistentemente enviados por Deus para chamar o povo de volta, um povo que fora ricamente abençoado, mas em virtude da sua infidelidade e ingratidão, as bênçãos geraram a infidelidade, o afastamento, o esfriamento, o descompromisso com Deus. Então,
o justo juízo de Deus, 70 anos no cativeiro. Agora eles voltaram sob o poder e a bênção de Deus para a terra prometida, para a Palestina, e lá encontraram uma nação destruída, queimada, arruinada, empobrecida. E a pergunta que não queria calar era: por que tudo isso nos aconteceu? Nós éramos uma grande nação, um grande e próspero império. No tempo de Davi, no auge de Salomão, as fronteiras expandidas, exércitos militarmente muito bem equipados, prosperidade, muitas e muitas bênçãos. E agora, uma nação arruinada que vai recomeçar a sua vida na terra prometida. E a pergunta é: por que tudo isso nos aconteceu? O cronista, ele então se predispõe, usado por Deus, a contar a história, os 450 anos de história, 4 séculos e meio de história. Com que propósito? Apenas informar, matar a curiosidade, mostrar quem foi o descendente direto de Davi, Salomão, mostrar quem foi o descendente de Salomão, foi Roboão, e mostrar quem sucedeu quem, e relatos históricos de registros de eventos. Será que ele contou a história só para registrar, para não perder a memória e não deixar esquecer? O seu alvo, o seu propósito derradeiro, finalístico, era apenas contar história? Não. Ele quis transmitir um recado, uma mensagem, e ele contou a história para transmitir a mensagem. Ele registrou 450 anos de história com o seguinte propósito: vejam, vocês estão aqui para recomeçar do zero, uma nação destruída, arruinada, dilacerada. Vocês querem saber por que tudo isso nos aconteceu? Olhem para trás, a retrospectiva. Muita gente não quer entender que o presente é a colheita do passado, que o futuro será a colheita do presente. As pessoas não querem relacionar o que está acontecendo com elas no momento presente às suas atitudes no passado. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Portanto, querem saber por que tudo isso nos aconteceu? Então, o cronista se propôs a contar a história. E ele vai descrever 450 anos de história. Ele vai mostrar de maneira sintética, é claro, que reis que foram fiéis a Deus, eles prosperaram, eles foram abençoados, eles foram protegidos, eles foram guiados por Deus. Reis que foram infiéis, promoveram injustiça social, idolatria e imoralidade, rompendo o pacto, a aliança com Deus. Eles atraíram o juízo de Deus. Crônicas quer mostrar o quanto Deus é misericordioso. Há quem diga que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo, o Pai de Jesus Cristo. Deus é amor. E eles dizem: o Deus do Antigo Testamento é irado. Mas observem, 450 anos enviando profeta atrás de profeta para chamar o seu povo ao arrependimento. Foi pouco tempo? Pode-se dizer que Deus é intolerante, impaciente, irascível, furioso como nós, que por qualquer coisa que nos aborreça, perdemos ali o controle? Não. Quão misericordioso o grande Deus é, o grande eu sou, quão misericordioso e compassivo Ele é. Quantas dezenas e centenas de oportunidades dadas por Deus para que eles caíssem em si e mudassem.
Quantos exemplos concretos de fidelidade, bênção de Deus, infidelidade, juízo de Deus. Mas eles não deram ouvidos. Conclusão: de todas as maldições previstas e profetizadas por Deus para cair sobre o seu povo em caso de infidelidade, a destruição na guerra, o desterro, o deportamento e o exílio era a pior, a mais drástica, a mais severa das disciplinas. E Deus enviou disciplina após disciplina, pedagogicamente, preliminarmente, e ele foi agravando os graus de juízos sobre o seu povo à medida em que, disciplinados por Deus, não se arrependiam. Então, a mão de Deus pesava com mais força, mas inutilmente. O povo não quis voltar para Deus. E o exílio, 70 anos depois de morte, destruição, desterro e deportamento, foi o destino deles. Agora, por um grande milagre do próprio Deus, que profetizou, que falou para o imperador medo-persa, Ciro, para libertar o seu povo, de modo que ele voltasse para a sua terra e recomeçasse. O grande milagre, a volta do exílio, é um milagre tão grande quanto o êxodo, tirar Israel da escravidão do Egito. E lá, de volta, em várias levas, eles estão tristes, abatidos, chorando, dizendo: por que tudo isso nos aconteceu? E o cronista diz: vocês querem saber? Olhem para o passado. Vamos ver cada um dos reis, o que foi que eles fizeram, como eles procederam. Vamos encontrar as razões. Portanto, o livro de Crônicas não é um livro que conta história por amor à história, aos fatos, ao registro, para não perder a identidade da nação. Ele é um pregador, ele quer contar uma história para transmitir um recado, uma mensagem de Deus. Ele registra os fatos históricos com um propósito teológico, um propósito espiritual. E eu convido você a estar conosco 15 horas, ao vivo, de terça a sexta, e não perder estas lives. Amanhã, se Deus quiser, nós consideraremos o capítulo 12, o primeiro rei que sucedeu a Salomão no trono, Roboão. E nós veremos e consideraremos as lições da vida de Roboão. A minha oração é que esta série ela seja usada por Deus para te abençoar rica e abundantemente, para te chamar ao arrependimento, para alertá-lo. Você tem sido abençoado por Deus? Não seja infiel. Que as bênçãos de Deus gerem no seu coração profunda gratidão, ampliem a sua fidelidade, o seu compromisso com Ele. Não deixe que, ao colher as bênçãos, você vá curtir as bênçãos e não agradeça. Lembrem dos 10 leprosos. 10 foram curados. Quando um dos 10, ao olhar para a sua carne e o seu corpo e perceber que havia sido curado, o que foi que ele fez? Ele voltou. Os 9, ao perceber a cura, a saúde, foram comemorar, foram celebrar, foram matar a saudade da família, foram curtir a bênção. Um voltou para agradecer a fonte da bênção, o abençoador, o Senhor Jesus Cristo. E esse que voltou para agradecer, glorificando a Deus, e para agradecer, recebeu uma bênção ainda maior, a cura da lepra da alma, o perdão dos pecados. O pecado é a lepra da alma e do coração. Jesus perguntou: não foram 10 os abençoados? Onde estão os 9? Só este voltou? Portanto, há no coração de Deus uma expectativa para cada um de nós. Ele te abençoa
e o Senhor deseja ver você voltar para agradecer e glorificá-lo e ser fiel. Não deixe que as bênçãos, não é, ao invés de fazê-lo e torná-lo ainda mais fiel e comprometido, produza efeito contrário. Isso revelaria profunda ingratidão, imaturidade e rebelião para com Deus. Acompanhe esta série para que Deus te abençoe rica e abundantemente.